Hoje nós vamos aprender uma palavra muito bacana e muito polêmica na língua portuguesa. Esta palavra ela cai muito em provas de concursos públicos, né? Independentemente da banca, e precisamos ficar bem atentos à questão da função sintática desta palavra, porque se você não observar alguns detalhes, você pode errá-la mesmo entre as aspas, tendo domínio de matéria. Bora lá? Todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, vocês já sabem, lives bombásticas aqui em nosso canal. Que palavra será esta aí que o professor vai falar? Bora lá? Bom, aqui é a palavra lhe, tá bom? Essa palavra lhe, ela é bem complicada, é um pronome oblíquo, né? Mas as bancas, quando elas utilizam esta palavra, as bancas não cobram mais no sentido de ela ser ou não ser um pronome oblíquo. As bancas cobram mais em relação à função sintática, né? Então, eu vou te dar uma aula sobre este assunto aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir pegar muita coisa aí, tá bom? Bom, vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender, tá? Dentro da língua portuguesa, para você analisar um termo sintaticamente, você tem que saber a transitividade do verbo. Eu falo com os meus alunos, né, que os complementos verbais, eu posso dizer que eles são a base da análise sintática. Todas as vezes que você estuda complementos verbais, né, você está estudando a análise sintática como um todo. Então, quando eu me refiro a complementos verbais, eu incluo também o predicativo sujeito, que se relaciona, né, todas as expressões se relacionam com objeto direto, objeto indireto, né, o verbo transitivo direto, o verbo transitivo indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação e verbo transitivo direto e indireto. Ou seja, este assunto, ele é a base da análise sintática. Então, se você tem dúvidas sobre esses assuntos, né, é muito importante que você tenha assim, um domínio. E eu tenho muitas aulas gratuitas aqui no canal, que você mesmo ou você mesma pode acessar, né? E certamente você vai aprender muita coisa sobre isso aí, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: o verbo amar, ele é um VTD. O que significa VTD, verbo transitivo direto? Ele é um verbo que ele pede um complemento após ele, sem preposição. Por exemplo, beijar. Não, beijar não. Beijar não, porque tem uma expressão de beijar aqui, você não vai confundir, depois que chegar nela que eu explico, tá? Ver. Quem vê é alguém. Então, o verbo ver, né? Ele é um VTD, percebeu? Comprar. Quem compra, compra algo. Então, o verbo comprar, ele também é um VTD porque ele pede um complemento sem preposição. Então, se eu tenho um VTD, esta expressão lhe, ela está errada. Porque não existe, entre as aspas, a construção de verbo transitivo direto com lhe, percebeu? Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Isso cai muito em prova de concursos públicos. Então, o correto seria amo-te, não amo-lhe, né? Porque o verbo amar não pede lhe. Você não pode colocar o lhe quando o verbo for transitivo direto. Então, o correto é amo-te e não amo-lhe. Por quê? Porque o verbo amar, ele é um verbo transitivo direto simples assim. Esta é a principal informação que você precisa compreender sobre este assunto aqui. E um detalhe, hein? Eu estou te entregando esta aula de forma gratuita, isso aqui eu só ensino para alunos, hein? Mas aproveite aí, porque eu tenho certeza que isso aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Por exemplo, dei-lhe os pertences, né? Então, vamos analisar a questão do verbo dar. Ó, aqui nós temos o verbo dar. Bom, de uma coisa eu sei. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama algo. E quem dá? Quem dá alguma coisa para alguém. O verbo dar, ele pede preposição, percebeu? Quem dá alguma coisa para alguém. Então, se ele pede uma preposição, tá certo? Então, eu vou chamar este verbo de VTDI, né? Porque quem dá algo para alguém, ele pede dois complementos. Então, dentro de verbos transitivos indiretos e verbos transitivos diretos e indiretos, o lhe,
ele é absolutamente aceitável dentro da língua portuguesa. Você só coloca o lhe quando você vir um VTI ou um VTDI. VTD não pode, percebeu? Aqui no caso, né? Os pertences vai ser o objeto direto, o lhe, objeto indireto. Eu não vou entrar nesses detalhes hoje, porque não é o assunto, para não confundir sua cabecinha aí, tá bom? Só para você entender esses detalhes aqui. Aí agora é o seguinte, então olha, via de regra, tá? VTD não aceita lhe, tá bom? A palavra lhe, ela entra apenas, entre as aspas, em verbos transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Agora, dá uma olhadinha nessa expressão aqui abaixo, olha. Beijei-lhe a face. Bom, vamos analisar a questão do verbo beijar. Quem beija, beija alguém, não é verdade? Então, se quem beija, beija alguém, eu estou diante de um VTD, percebeu? E aí vem uma pergunta. Professor, você disse, na verdade, que, olha, o verbo transitivo direto, ele não aceita lhe. E o que esse lhe está fazendo aqui? A pergunta é, esse lhe, professor, ele está errado? Não, ele está correto. Ai, não é fácil não, né, filhão? É por isso que muita gente fala assim, ah, não, português é muito complicado. Na verdade, não é. Tudo é uma questão de estudo mesmo, né? Eu, por exemplo, às vezes, quando eu estou dando aula presencial, aula de português, né, eu coloco essa frase no quadro lá, principalmente as pessoas que têm um certo domínio de português, quase todas erram a função sintática da palavra lhe. Porque a palavra lhe, ela sintaticamente falando, em 99% dos casos, ela vai ser um objeto indireto. Aí vem a pergunta, objeto indireto com VTD? Não existe isso. Objeto indireto é com VTI. Quem beija, beija alguém, não é verdade? Então, a pergunta é, o que esse lhe está fazendo aqui? Aí você vai observar o seguinte, olha, na verdade, filhão, eu não vou entrar muito em detalhes, né, para não confundir sua mente, eu vou tentar ir assim, de uma forma mais suave, para você não ficar desesperado e coçando a cabeça. Nossa, gramática é difícil demais, não tem nada difícil aqui, tá? A realidade é o seguinte, este lhe, ele está no lugar da palavra sua. Ó, que interessante, vamos lá? Beijei a sua face. Ah, bacana. Então, todas as vezes que este lhe estiver no lugar da palavra sua, ele vai exercer a função sintática de adjunto adnominal e não de objeto indireto. E eu já vi muitos autores falando, apareceu-lhe é objeto indireto. Aí você decora isso, né, de forma errada, a banca coloca um lhe com valor de possessivo de seu sua, você pensa que aquele é objeto indireto e não é. Isso é nada mais, nada menos do que um adjunto adnominal. E por que a gente fala, né, adjunto adnominal? É porque quando eu falo face, né, face não é um substantivo? Então, é um nome. Então, este A aqui, olha, ele não está junto da face, junto do substantivo? Então, ele é um adjunto adnominal. Adjunto adnominal nada mais é do que uma expressão que estará junto de um nome, né? Sua também, como é um possessivo, né? Sua face, está próximo da palavra face. Então, também vai ser um ADN, beleza? E não vai ser um objeto indireto. Gostou da aula, filhão? Tenho certeza. Vocês que estavam procurando esses assuntos na internet, acharam agora, top. Olha, nós temos um curso muito bacana de língua portuguesa, tá bom? Que aí eu passo para a galera aí todos os detalhes, né? Ensino português de uma forma bem fácil e bem dinâmica, para não ficar uma coisa assim, muito cansativo para as pessoas, né? Então, se você tiver interesse, tá? O link está aí na descrição. E se você vai prestar o concurso para o SEEMG, tá bom? Da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, chegou o nosso revisional. Por apenas R$ 67,00, você vai aprender português, técnicas para concursos, redação. Você vai aprender muitas informações relacionadas ao concurso e as principais pegadinhas que a Banca Consulplan ela utiliza na área da educação de suas provas. É só você clicar também no link abaixo aí e fazer a sua inscrição, beleza? Quer falar com a nossa equipe? O link também está aí. Valeu, filhão. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.